Boa noite. Muito bom estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor, louvar a Deus com canções também. E eu quero convidar o diácono Helder, que vem à frente, para fazer uma oração iniciando o nosso encontro, né? Logo depois do Helder orar por nós, nós vamos ter também músicas, né? Depois vamos passar para o nosso estudo, fechando o mês, né, que estudamos na temática de serviço, de uma mentoria para os diáconos. Então vamos orar, pois nossos irmãos vão nos conduzir em músicas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, graça nós te damos e te rendemos por mais uma vez estar na tua santa e gloriosa presença. Agradecidos ao Senhor estamos, ó Pai, nesta noite, por estarmos aqui reunidos, para juntos, ó Pai, cantar louvores ao teu santo nome, ouvir a tua palavra, ó Pai, e cada vez mais, ó Deus, nos alegrar em servir ao Senhor e também, ó Pai, de podermos também aprender para passar a outros irmãos e levar o teu evangelho, Pai. Seja com cada momento deste culto, esteja abençoando cada um que adentrou a tua casa nesta noite, seja com aqueles que estão para chegar e com aqueles que não vão poder estar aqui, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro aos seus corações, abençoando, cuidando e cada vez mais, ó Deus, falando ao coração deles também. Esta oração que eu faço em Cristo Jesus. Amém. Eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a oportunidade maravilhosa, Deus, de entoar cânticos ao Senhor, Deus, que o Senhor receba o nosso louvor no seu santo trono de glória, Deus, que de fato nós possamos te louvar em verdade, ó Deus, de forma sincera e genuína, Deus, abençoe o pastor que vai trazer a palavra agora, que nós possamos sair daqui aprendendo mais sobre o Senhor, Deus, é isso que nós te pedimos e nós te louvamos, em nome de Cristo Jesus que eu oro, amém. Amém. Como tem sido bom esses dias, nós temos estudado, né, sobre o serviço cristão, especialmente aproveitando, né, a eleição de novos diáconos na nossa igreja. Estamos nessa mentoria relacionada a serviço físico, né, serviço para a glória de Deus. E hoje, na aula 4, fechando nosso bloco, né, de aulas, nós vamos prestar atenção na realidade da mudança nas mãos. Primeiro, mudança na mente, mudança também no coração, mudança nos olhos e hoje mudança nas mãos. Para isso, vamos olhar no Novo Testamento e ver a igreja estendendo suas mãos para a edificação e extensão do reino de Deus. Dois textos para a gente servir como base. Efésios 4, 28. Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Uma mudança de mãos, né? Uma mão que era usada para atrapalhar, para subtrair, agora serve para construir, para edificar, né? Para trazer auxílio ao necessitado. Vamos olhar também para 1 Timóteo 3,13, mostrando agora o privilégio, né, quanto à diaconia. 1 Timóteo 3,13 diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Algo excelente.
acontece com aqueles que se dispõem ao serviço, seja de forma oficial, mas também quando é um serviço voluntário, né, não oficial. Esse texto mostra que há uma preeminência, há um destaque, há um levantar ali daquela pessoa, e há também intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então há um crescimento não só entre os homens, mas diante de Deus também. Deus aumenta a nossa fé quando nós decidimos servir. 3 observações quero fazer com os irmãos. As mãos dos diáconos ou dos servos de Deus servem pelo menos nessas 3 áreas: para acolher, para receber as pessoas. Por isso os diáconos ficam à porta no início, às vezes também no fim, ou para auxiliar alguém que está visitando ou precisa de algum cuidado. Então, os diáconos têm esse serviço, mas todos nós recebemos ovelhas em nome do próprio Senhor Jesus. Jesus não está aqui de forma física, está de maneira espiritual. Nós é que estamos de maneira física. Nós que precisamos apertar a mão, nós que precisamos abraçar, acolher, trazer pessoas que não estavam no seio da igreja, não estavam vinculadas, né, ao corpo, para perto. Serviço nosso. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar nisso. Também há uma ação de tratamento. Mãos servem para tratar. Tanto aquele que está enfermo fisicamente, e às vezes nós levamos um curativo, levamos um remédio, levamos ali as mãos para amparar, assim como aconteceu com aquele que estava ali caído e o bom samaritano vem e o auxilia, como também no sentido espiritual. Nós fazemos por Cristo esse trato, esse cuidado. Os nossos pais fazem isso desde a nossa infância, né? Nos pegam no colo, nos levam ao hospital. E agora os diáconos, como pais da igreja, né? Como líderes da igreja, eles também têm esse papel conosco, com todos nós, né? E nós, de maneira servil, devemos nos importar com aqueles que estão doentes, devemos nos importar com aqueles que estão precisando de uma mensagem, de uma ligação. Nós somos chamados a tratar, a cuidar uns dos outros, a acolher, a tratar, também a proteger. A palavra do Senhor também mostra, né, esse zelo do Senhor Jesus para com seus discípulos. Lembro de um momento em que os soldados estavam para prender Jesus, e Jesus vira para os soldados, né, e para aqueles que estavam ali ao redor, falando que o assunto era com ele, não era com eles, né? Ele fala, naquele momento mesmo que Pedro corta a orelha ali de Malco, Jesus, ele dá chega para lá, para aqueles, né, que estavam ali para o prender, falando: não, vocês vieram atrás de mim, então o assunto é comigo. Às vezes nós temos que também nos portar dessa forma, de forma mais firme, a fim de proteger aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. O Senhor nos confiou pessoas, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer a segurança dessas pessoas. Precisamos fazer em diversos assuntos, né? Diversas áreas. Por exemplo, nesse mudar de eleição, né? Do presidente passado para o presidente novo, nessa eleição tumultuada que nós tivemos, a nossa igreja foi alvo até de ameaças, né? Nós, no dia da eleição, tivemos um ataque aqui, né, a algumas adolescentes da nossa igreja, e foi necessário fechar as portas, né? Então, nós devemos nos importar com as crianças, nós devemos nos importar com aqueles que talvez estão numa situação de vulnerabilidade. Nós somos chamados também à proteção, a cuidar de maneira mais incisiva, né? De maneira um pouco mais firme. No início da igreja aqui em Patrocínio, houve a necessidade até de pegar em armas. Não sei se
muitos irmãos aqui sabem, né, dessa notícia, mas a igreja central foi alvo de ameaças um pouco mais graves, né? Houve um motim ali na praça, falaram que eles viriam aqui para apedrejar, para destruir a igreja, e os diáconos vieram com armas e ficaram à porta, né? Nós estamos em tempos diferentes, não temos essa dificuldade hoje em dia, mas caso necessário nós temos que nos doar para proteger aqueles que são do nosso seio, né, da família de Jesus. Nós vamos olhar agora uma fonte bíblica, assim como Atos capítulo 6, que nós estudamos no primeiro dia. 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 12, é um texto chave para entendermos essa realidade de serviço, né? Um texto que também traz algumas polêmicas, dificuldades, então vamos prestar atenção e observar alguns detalhes em 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Olhamos esse texto que dá instrução para a igreja, né, primitiva quanto à eleição de diáconos, mas não como um limitador, mas como algo que nos impulsiona a cumprir a palavra do Senhor. Então nós vamos observar da revelação para a ação. A primeira questão levantada é que os diáconos precisam ser respeitáveis. No versículo 8 é dito sobre isso, e nós percebemos, né, no dia a dia que o respeito vem com obras. Ninguém é respeitado sem merecer, né? Nós não conseguimos empurrar goela abaixo o respeito em nenhuma das instâncias. Os diáconos, eles precisam ser respeitáveis, e isso vem com atitudes, isso vem com um trabalho, isso vem com o interesse de zelar para com a sua família, zelar para com a igreja, ser um servo zeloso também, dando testemunho lá fora. Então, precisamos ser respeitáveis, não só os oficiais. Nós precisamos buscar esse respeito, não como se as obras comprassem o respeito, mas como Efésios diz, né, nós fomos feitos para boas obras. Então, que andemos, né, no caminho da luz, no caminho do Senhor Jesus. O versículo 8 também fala que os diáconos precisam ser de uma só palavra. Houve o tempo, né, que os crentes eram cumpridores da palavra. Não era necessário assinar nada, não era necessário combinar, recombinar. Nós precisamos observar esse detalhe e honrar com os nossos compromissos. Se nós dizemos que estamos à disposição para um serviço, que de fato isso seja até o fim. Que de fato, se nós combinamos que nós vamos ajudar alguém, auxiliar alguém, e aquela pessoa contando com a nossa palavra, que eles possam de fato confiar. Isso também é um alvo, nós devemos buscar. Sem dúvida, nós somos fracos, falhos, vai ter um momento em que nós não vamos conseguir cumprir com os nossos compromissos, por causa do pecado, por conta também do mal que existe no mundo, né? Às vezes algo nos impede, né, de cumprir com os compromissos, mas é o que a revelação do Senhor nos indica.
Então nós devemos buscar ser pessoas comprometidas de uma só palavra. O versículo 8 fala também que os diáconos não devem ser inclinados a muito vinho. Precisamos lembrar que a palavra do Senhor, ela não está falando apenas da bebida da época, né? Mas também das bebidas que nós temos hoje em dia, e não está falando quanto a sequidão total, então você não pode beber nada, né? O texto está falando sobre uma sobriedade que nos auxilia a liderar em todos os lugares, em todas as nossas atitudes. Aquele que é inclinado à bebida forte, né? Aquele que é inclinado a sempre estar bebendo algo, ele pode ser surpreendido em algum momento que ele vai precisar cuidar de alguém e ele não vai conseguir. Às vezes não consegue nem cuidar de si mesmo. E como este vai conseguir cuidar, né, da igreja do Senhor, como este vai conseguir auxiliar, sendo que ele precisa de ajuda, né? Nós encontramos diversas pessoas em situação como o texto aqui alerta não sermos, né? Eu tinha na esquina da minha casa, na infância, né, muitos homens que ficavam ali em torno da bebida, né, e foram morrendo um a um. É muito triste você ver, né, pessoas que desperdiçam sua vida por conta de algo que poderia ser substituído, talvez por algo menos forte ou menos destrutivo, né? Então, nós devemos tomar cuidado com isso, todos nós devemos tomar cuidado, porque nós precisamos ser sóbrios em todos os momentos, em todos os lugares, porque nós somos chamados como servos de Deus. Imagina, você precisa ali servir, não ter condição de servir, é algo muito triste. O texto, terminando o versículo 8, fala que os diáconos também não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. Cobiçosos de sórdida ganância. Assim como o líquido, o físico, o financeiro, também pode nos desviar o foco. Os diáconos em muitas igrejas são responsáveis pela questão dos dízimos e ofertas. Naquele período eram também auxiliares, né, das viúvas, daqueles que precisavam de auxílio com auxílio físico. Então, pode ser, né, que alguém com uma responsabilidade financeira se desvie e até chegue a usar o dinheiro da igreja de uma maneira indevida, né? Existem igrejas presbiterianas que precisaram colocar câmera para ver o que estava acontecendo no gasofilaço. Isso não precisa acontecer aqui, e não precisa acontecer onde você está, né? Existem outras, né, igrejas que houve desvio financeiro, então devemos tomar cuidado para que a riqueza de Cristo, o tesouro que nós temos em Cristo Jesus, seja suficiente e também nos direcione a lidar com os recursos financeiros de uma maneira santa, de uma maneira que edifique, né, que construa, que dê progresso ao reino de Deus, ao invés de ser destrutivo, sendo vexame, sendo alguém que acaba atrapalhando, né? E essa questão financeira, infelizmente, no Brasil, nós temos perdido, né? Nós temos perdido. Existem muitas igrejas que vivem em prol do dinheiro, e existem muitos crentes, de forma individual, que vivem com esse foco, que não seja a nossa realidade, né? Não cobiçosos de sórdida ganância. Não é isso que Deus deseja para nós. Passamos então para o versículo de número 9, que traz uma palavra interessante, nos indica que nós devemos ser conservadores da fé e conscientes. Aqueles que conservam a fé de maneira
consciente. Todos nós aqui já lidamos com algum vidro, né, de conserva. Aquele vidro ali, aquele líquido que está ali para conservar uma fruta, para conservar um outro objeto, e às vezes até algo, né, além de alimento. Nós devemos pensar nisso. Nós somos chamados por Deus para conservar a fé onde nós estamos. Somos sal, nós somos luz, nós somos aqueles que mantêm a fé. Devemos fazer isso de maneira consciente. Muitos, às vezes, sabem como o crente deve se portar, ou aprenderam como deve ser o serviço na igreja, mas isso não está de uma maneira consciente, está de uma maneira automática. Isso é muito perigoso, especialmente aos oficiais da igreja, porque vão direcionar a igreja de uma maneira não conectada à fé, mas de uma maneira a dar continuidade somente à tradição. Talvez por isso, às vezes gerações que nasceram na igreja não continuam na igreja. Nós precisamos manter a fé, ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, os jovens. Devemos trazer as pessoas cada vez para mais perto da consciência cristã, consciência bíblica. Cada vez mais intencionais quanto à nossa prática na igreja. Mas isso começa quando nós conservamos a nós mesmos. Então nós temos oxigenação, né, na nossa vida espiritual, e nós podemos então fazer com que as outras pessoas também se conservem no caminho. Então é um dever, né, de todos nós, dever também dos oficiais da nossa igreja. O versículo de número 10 fala que eles precisam ser irrepreensíveis, e nos traz um pouco de medo isso, mas de fato é necessário que aquele que vai repreender, ele tenha moral para falar, aquele que vai chamar a atenção, ele seja exemplo na conduta. O versículo fala, além deles serem irrepreensíveis, que eles antes precisam ser experimentados. Existem algumas áreas de serviço da igreja que é necessário sim que seja uma pessoa um pouco mais experiente. Porque imagine, irmãos, um oficial da igreja que é novo convertido, ou que está há pouco tempo na fé, e que não tem ainda solidez para direcionar o povo de Israel, o Israel de Deus, nos caminhos do Senhor. Lembre-se de Moisés. Quanto tempo Moisés foi preparado para liderar aqueles que estavam sob sua responsabilidade, né? Muitos anos, muitos anos. Os apóstolos estavam ali com Jesus por muito tempo, foram experimentados, trabalhados, lapidados, e então agora eles poderiam exercer o ofício, né, do apostolado. Da mesma maneira, os oficiais da igreja precisam de um tempo, precisam de um direcionamento, precisam de instruções para que então estejam aptos, irrepreensíveis quanto à sua conduta, exemplos no meio do povo de Deus. Como já disse anteriormente, certamente há momentos em que nós falhamos. Nós, infelizmente, ainda estamos conectados ao pecado, precisamos de santificação, precisamos da glorificação que nos espera, de uma transformação total, mas isso não deve servir de desculpa para não lutarmos, para não buscarmos sermos exemplos para o povo de Deus, né? Cada um de nós, sejam aqueles que são oficiais, que estão aqui presentes, os irmãos que estão sendo preparados no IBEL, né, para serem evangelistas, nós precisamos lutar para que, como o Senhor diz, né, na palavra,
naquilo que nós direcionamos, não caiamos nós em pecado, né? Para que a gente não queira tirar o cisco ali do olho do nosso irmão, sendo que existe uma trave no nosso. Então, nós devemos tomar esse texto como um incentivo, né, da revelação para a ação. E do versículo 11 ao versículo 12, nós temos, e precisamos de um tempo maior para isso, né, um texto que agora traz um pouco de discussão, né, de interpretação. Aqueles que fecharam, né, se quiserem abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 12, o 11 diz assim: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O versículo 11, ele vem nesse contexto de instrução aos homens diáconos. E algumas igrejas interpretam esse texto como se houvesse também diaconisas, né? Mas a interpretação que nós hoje vamos adotar é que esse texto está vinculado à esposa dos diáconos, né? Observe, o texto continua, o versículo 12 diz: o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, o versículo de número 11, observando o contexto anterior, o contexto posterior, observando a perícope aqui, né, que fala sobre liderança masculina, parece não dar margem para essa interpretação, mas é possível, né? Nós não podemos fechar de maneira total, mas é a interpretação que nós hoje adotaremos. Então, olhando para o ponto 7 da revelação para a ação, o diácono ele deve ser guia, deve ser líder de sua esposa e de seus filhos. Então, esta mulher, do versículo 11, ela precisa ser respeitável, mas ela precisa que o seu guia, que o seu líder, primeiro sirva ela, direcionando ela a ser uma mulher respeitável. O diácono ele precisa servir em seu lar. Ele precisa também, como o texto diz aqui, governar os seus filhos. Mas voltemos os olhos à mulher. Elas precisam, além de ser respeitáveis, precisam ser não maldizentes, precisam ser temperantes, precisam ser fiéis em tudo. Existem diversas áreas da igreja que é necessário que haja auxílio. Sem dúvida, um pastor, ele precisa do auxílio da sua mulher, porque pode ser que ele, cuidando da igreja, ele tenha, às vezes, o tempo limitado para cuidar dos seus filhos. Precisa contar também com o interesse e o entendimento da sua esposa para que ela o apoie e dê suporte para o seu ministério. Assim como os presbíteros também precisam do entendimento e cooperação de suas esposas. Às vezes os presbíteros ficam em reuniões que levam horas e horas, às vezes precisam tomar uma decisão, né, que vai chocar com alguma realidade ali do seu lar. Então nós precisamos trabalhar em equipe. E o diácono precisa trazer a sua esposa para perto, para ser sua cooperadora nesse serviço cristão. Para isso, ele precisa servir em seu lar, precisa servir sua esposa, precisa servir os seus filhos. O texto fala que o diácono, ele precisa ser marido de uma só mulher, ele precisa ser conectado a uma só mulher, precisa ser alguém que governa bem
os seus filhos. Porque, como o texto fala, né, ele precisa liderar a sua própria casa antes de ser líder na igreja. Então, nós devemos servir ao Senhor em nosso lar. Devemos servir ao Senhor também na igreja. Mas melhor será se nós servirmos na igreja com a nossa família ao lado. Se nós conseguirmos, né, servir ao Senhor sem que as companheiras, e no caso das mulheres, sem que os companheiros se afastem do caminho do Senhor, eu acho que nós podemos completar a carreira e guardar a fé. Mas vai ser triste se lá no futuro os nossos filhos não queiram mais entrar dentro de uma igreja. Talvez por dizer, o Senhor não é crente aqui em casa, por que eu vou ser crente, né, lá na igreja? Ou a mulher, você trabalha só na igreja, não me auxilia aqui em casa. Precisamos ter essa percepção da realidade. Precisamos servir ao Senhor em nossos lares e com a nossa família servir na igreja. Que Deus nos ajude diante desse desafio. Olhamos então para 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao versículo 12, e agora vamos observar no Novo Testamento também outras realidades. 1 Coríntios 16, 1 e 2 Coríntios 8, 14, mostra um interesse da igreja do Antigo Testamento para com os líderes, né, para com as pessoas, os membros. O versículo 1 de 1 Coríntios 16 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Então havia essa instrução, e não só, né, para a igreja dos Coríntios, dos Gálatas, a igreja também dos Tessalonicenses recebem essa instrução de que eles deveriam cuidar daqueles que estavam passando necessidade no seio da igreja, né, no meio. Aqueles irmãos que estão passando por algum aperto, seja financeiro, seja na saúde, seja emocional, seja no sentido de auxílio de santificação, eles precisam de nós, especialmente da liderança, para que a liderança olhe, para que a liderança tenha um entendimento de cuidado, que a liderança vá com as suas mãos, mostrando o amor de Deus ali presente. Então, nós também, nós igreja aqui em Patrocínio, nós igreja, né, e os irmãos vão servir espalhados aí por todo o Brasil, nós devemos ter esse interesse de cuidar dos membros. E o versículo 14 de 2 Coríntios 8 mostra que esse auxílio, ele é contínuo e mútuo, né? Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Eu achei bem bonito, né? Até destaquei, de certa forma, esse texto, porque o que acontece, às vezes, nos Salmos, no Antigo Testamento, que há um quiasmo, há uma base ali de escrito, onde há uma repetição. Nesse texto de 2 Coríntios 8, versículo 14, parece que há essa repetição para mostrar esse auxílio mútuo. Vem primeiro a palavra suprindo, depois abundância, depois falta. Depois nós vemos abundância, suprir, falta. Esse cuidado para com os membros, ele é um cuidado que, em um momento, a liderança faz para com os membros, em outro momento, os membros fazem com a liderança. Nós ajudamos os nossos amigos, os nossos irmãos, e em determinado momento eles nos auxiliam. É um auxílio mútuo, é um cuidado mútuo.
Então, nós devemos sim ter esse interesse de, às vezes, auxiliar dando uma carona, às vezes auxiliar alguém a descer as escadas, às vezes auxiliar as crianças, os adolescentes, e em certo momento você vai ser beneficiado que outra pessoa vai te auxiliar. Nós devemos entender a igreja como um organismo vivo, né? O corpo de Cristo, onde em um momento você é as mãos, em outro momento você precisa dar as mãos com alguém para receber auxílio. Nós pertencemos ao povo de Deus. Precisamos nos observar como família. Nós precisamos respeitar aqueles que são mais velhos, nós precisamos cuidar daqueles que são mais novos, e isso deve ser intencional, como nós já vimos anteriormente. Cuide dos membros, cuide daqueles que às vezes estão distantes, que não vêm há um bom tempo, cuide daqueles que talvez estão magoados, chateados, cuide. É o que o Senhor nos chama a fazer, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Além desse destaque, vamos observar um outro cuidado. Os diáconos devem olhar, e nós devemos olhar como igreja do Senhor, para com os líderes, os outros líderes. O texto de 1 Timóteo 5, versículo 17, versículo 18, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O texto fala, né, quanto ao merecimento, fala sobre termos também consideração para com os outros líderes, né? O texto fala para com esse cuidado com os presbíteros. E pode ser que em algum momento, né, haja um choque entre a liderança dos presbíteros e a liderança dos diáconos. Não, olhamos nesse texto que nós devemos ter consideração por aqueles que estão trabalhando para o Senhor. Devemos olhar para com aqueles que estão servindo a igreja de maneira física com muito esmero, com muita honra, com muito valor. Nós temos irmãos aqui, diáconos, né, da nossa igreja, que já estão na terceira idade, que se voluntariaram a cuidar da igreja do Senhor de maneira física. Homens honrados, homens de Deus, preparados para esta área. Assim como também deve haver uma honra para com aqueles que cuidam da igreja de maneira dedicada ao ensino, no caso aqui, os presbíteros. Aqueles que se afadigam na palavra, aqueles que se afadigam no ensino, precisam também ser considerados merecedores. O texto fala sobre a realidade física, né, financeira, mas não só sobre isso, né? Não só sobre os dobrados honorários. Olha o exemplo da Escritura. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então o boi, quando ele está trabalhando ali, né, seja arando ou trabalhando ali para colher o trigo, ele não pode ser amordaçado, é muita injustiça, é muita maldade. Pensa em outra realidade animal, sobre aquele cavalo que está ali te ajudando, né, a te levar para algum lugar, ou levar material para algum lugar, e você não dá direito a ele de beber água. É muita injustiça, especialmente quando nós pensamos sobre a realidade do ser humano.
nós precisamos de cuidado um do outro. E aqueles que se dedicam, né, precisam ser honrados pela dedicação. Aqueles que estão servindo ao Senhor em uma área e por conta disso precisam de auxílio para beber água, para comer, para se sustentar, precisam ser observados por nós como aqueles que precisam do nosso cuidado. É muito bonito quando os diáconos trazem água ao pastor, mas pode ser que em outro momento o pastor vai levar água para o diácono, pois ele está usando a sua voz e talvez precisa hidratar. Em certo momento, um presbítero, ele precisa do cuidado do diácono. Em outro momento, o diácono precisa auxiliar o presbítero. Nós precisamos olhar para a liderança não só como aqueles que estão cuidando, mas como aqueles que precisam também ser cuidados. E o texto fala, né, que o trabalhador é digno de seu salário. Precisamos honrar aqueles que estão de forma integral servindo na igreja do Senhor, precisam também receber salário, né? Aqueles que estão servindo de forma voluntária, talvez por conta de ter uma outra fonte de renda, né, ele não precisa receber um salário, mas se ele está dedicando de forma integral, ou talvez em uma área específica, né, por exemplo, um diácono é contratado pela igreja para arrumar os bancos, contratado para a igreja para auxiliar em outra área, né, talvez os vidros, mudar alguma área. Por que não? Porque ele é crente, por isso que ele não pode receber o dinheiro. Precisamos ter essa sabedoria para saber interpretar o que é necessário retribuir ali com um auxílio à fonte de renda daquele servo de Deus e quando é possível sem ter esse aporte, né, financeiro, quando é possível de maneira voluntária. Mas de toda forma, nós devemos ter consideração, por isso destaquei, considerados merecedores. Bom seria se todos aqueles que trabalham na igreja pudessem receber financeiramente por esse trabalho, mas não é possível, infelizmente não é possível, né? Não devemos considerar aqueles que recebem algum auxílio financeiro como empregados, mas como irmãos. O próprio Senhor Jesus disse, né, e nós observamos no outro estudo, que falava sobre o coração, Jesus não nos trata como servos, mas como amigos. Nós pertencemos ao reino de Deus e devemos ter essa sabedoria para com a liderança. Por fim, quero que os irmãos leiam comigo, olhando para o exemplo máximo, que é o próprio Senhor Jesus. Sirva como Jesus. Vamos ler juntos Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus é o exemplo de servo, né? De serviço. O Senhor Jesus não precisava nos servir. Ele tinha condição de não servir ninguém. Ele estava lá, na forma de Deus, mas não usou isso, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, se voluntariou, nos serviu. Ele se humilhou por conta disso. E ele foi obediente até a morte.
Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor direcione as nossas vidas a isso. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver condições, e penso que até quando porventura alguém estiver acamado, é possível estar servindo ao Senhor, talvez não de maneira física, mas de maneira espiritual, orando pelas pessoas, dando conselho às pessoas, mas até o fim, até a morte, como o Senhor Jesus, que sejamos servos. Quero pedir ao nosso irmão Diácono Dirceu, que vem à frente fazer uma oração, mas antes disso, pode vir. Se alguém tiver alguma consideração final, algum apontamento, quiser acrescentar alguma coisa, nós ficamos à disposição. Não tendo, vamos fazer essa oração final. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, os seus ensinamentos, em relação ao bom desempenho do nosso trabalho como diáconos. Que o que aprendemos possa ser utilizado, possa ser útil ao nosso trabalho frente à Igreja do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.